O tema HIV ou AIDS ainda é um tema que gera muito tabu na nossa sociedade. As pessoas pouco falam, as pessoas têm um pouco entendimento muitas vezes, e algumas crenças antigas e limitantes ainda estão muito presentes quanto ao contágio, por exemplo, ou os efeitos, o tratamento, enfim. E para quem tem esse diagnóstico, isso acaba sendo uma fonte intensa de adoecimento emocional. A partir daí, a gente percebe a importância do acompanhamento psicológico nessas situações. Afinal de contas, por ser um tema tabu, muitas pessoas que possuem esse diagnóstico preferem não falar sobre. E isso acaba trazendo ainda mais angústia, tristeza, preocupação, ansiedade. Afinal de contas, é algo que está crescendo, é uma situação estressora que está crescendo dentro dela, na medida que ela não fala. E aí essa angústia vai ficando mais intensa. Então, a gente percebe que o acompanhamento psicológico torna-se necessário, até mesmo para que essa pessoa consiga inicialmente falar sobre, verbalizar sobre, reelaborar essa situação é um ponto importante. Afinal de contas, a gente sabe que existe um tratamento e que é possível viver sim com a doença, sem que isso traga grandes prejuízos, uma grande interferência, desde que esteja sob controle, é claro. E falar acaba sendo uma ferramenta fundamental. Falar dentro do consultório de psicologia, e aí algumas dicas. Se permitir falar sobre com amigos e familiares, e aí entra também a autoaceitação desse diagnóstico, dessa realidade, até mesmo para que possamos aprender a lidar com ela. E falando nisso, aprender a lidar com ela significa conhecer mais, entender todos os detalhes, entender como conduzir durante o tratamento, o que fazer, o que não fazer, enfim. São pontos importantes e que muitas vezes ficam em segundo plano ou às vezes nem surgem pelo simples medo de lidar com essa realidade. Por isso, falar sobre esse tema é necessário. Quebrar os tabus é necessário. Então, busque o suporte profissional, afinal de contas a gente sabe que muitas pessoas têm uma dificuldade maior em lidar com isso, com essa situação, até mesmo para que você consiga se reequilibrar emocionalmente. E você que não conhece essa situação, não julgue. Afinal de contas, a gente sabe que o julgamento em nada ajuda, ele apenas atrapalha. Então, vamos trabalhar o acolhimento e a verdadeira empatia com o próximo.